noite a todos. Boa noite. Nós vamos trabalhar um pouco juntos hoje sobre a ação do espírito reencarnante. É lá no início, quando ele está se vinculando ao recém-fecundado embrião. E durante o tempo de gestação, ele é um espírito reencarnante. E nós aí reencarnados, espíritos reencarnados, que estamos atuando o tempo todo sobre a reprodução celular. E por que falar de espírito agindo sobre a célula e alterando? Porque não é apenas a reprodução. Quando nós falamos em reprodução celular numa casa espírita, como o espiritismo trabalha, é a dinâmica, é o acontecendo, o acontecente num processo que vai eternamente fluindo. Está se falando em reprodução da própria célula também. É a reprodução no sentido de o nascimento de células novas, o acontecimento do surgimento de células novas e da autoatualização das células até que o seu capital de vida se extingue. Porque toda célula tem seu capital de vida previsto. Como nós temos, a célula também tem. Cumprir esse capital de vida requer que ela esteja o tempo todo se reorganizando. Ela não é uma massa estática, fixa, que está ali tendo nascido, crescido, alcançado maturidade para fazer sua função, que ela fique ali estática até a sua apoptose, que é quando ela decreta a sua própria morte. Não, ela está todos os dias se reproduzindo no sentido de qualidade de vida e de autoatualização de suas condições. Até bem pouco tempo, quem sabe não fosse tão pertinente falar sobre isso numa casa espírita, porque nós espíritas víamos o espírito separado do conjunto físico, do corpo físico, e trabalhava-se, até por influência do pensamento científico de época, que era dentro da visão da física clássica, que é o pensamento linear. Então via-se o espírito e a célula, o espírito e o corpo físico. E era como se os dois não fizessem uma perfeita interação. Na medida que foi se trabalhando bem a física clássica, e que isso permitiu que o nosso irmão Einstein viesse com a teoria da relatividade, e que viessem os físicos trabalhando já o pensamento da física quântica, que o pensamento passa a ser o pensamento complexo, que é entender, buscar entender todo o mecanismo de vários elementos que se interagem, que compartilham espaços, saberes, administrações e dinâmicas. Aí nós espíritas já passamos a trabalhar o espírito reencarnado, formando uma unidade, espírito, perispírito, corpo físico. O sistema celular passou a ser visto por nós como um sistema espiritualizado. A célula, e em decorrência, nossos tecidos, nossos órgãos, nossas glândulas, deixaram de ser apenas uma matéria servindo ao espírito. Passaram a ser agência espiritualizada, porque está sob a égide e sob a operação pertinaz e perene do espírito, até que nós nos desencarnemos, que é quando nós deixaremos o conjunto, nós nos desligaremos dele. Até esse instante do desligamento, o conjunto estará inteiro espiritualizado, vai ser deixado pelo espírito, ainda com residuais perispiríticos.
na medida que for acontecendo a degradação do sistema, que é quando esse conjunto, ao ser deixado pelo espírito, entra em decomposição e vai evolar os residuais perispiríticos, inclusive evola na forma de gases, e quem, como diz Cristo, quem tem olhos para ver, vê nos gases evolando as formas daquele espírito, do corpo físico daquele espírito. Aí é que a gente percebe bem o que é isso, né? Os residuais perispiríticos, ou seja, vamos dizer que ainda frações do espírito junto ao perispírito estão ali. Na medida que vai decompondo, que nós devolveremos à nossa mãe terra os átomos que usamos para compor o nosso servidor corpo físico, até que a gente devolva esses átomos já na forma de átomos para a terra, haverá ainda residuais perispiríticos. Mas ele continua existindo, o perispírito? O perispírito continua existindo, agregado ao espírito. O espírito, encarnado ou desencarnado, está o tempo todo portando o seu perispírito. Essa pergunta dele é maravilhosa. Se o perispírito continua existindo, continua. Perispírito evolui como evolui o espírito, como ele é, vamos dizer, um conjunto semimaterial que faz a função de ser, quem sabe, um conjunto mais denso, até para compor a forma para um espírito se manifestar, por exemplo. Na medida que o espírito evolui, essa composição que é do espírito também evolui. Por exemplo, Nájila desencarna, se manifesta utilizando seu perispírito. Utiliza essa forma com a qual ela esteve reencarnada. Aí vamos pensar agora em Nájila daqui 2000 anos. Já terá o espírito evoluído, pelo menos um pouco, se supõe que ela consiga, terá evoluído, quem sabe já esteja podendo reencarnar usando formas mais sutis. O perispírito será compatível com esse espírito naquele momento. O perispírito hoje é compatível com a evolução do espírito neste momento, de acordo com o planeta que está, na forma que ela consegue se expressar. Esse espírito vai compondo esse perispírito. Na medida que vai evoluindo também o perispírito, que é uma composição do espírito. Ficou clara a resposta à pergunta que ele fez? Ficou claro para todos? Oi? Mas nessa questão da autoatualização dos conceitos ao longo da caminhada, também fica claro por que nós espíritas não somos sacros, nós não sacralizamos a doutrina, nós não sacralizamos as obras escritas nem pelo nosso próprio irmão Kardec, que é o codificador, que aliás é o que mais solicita de nós a contextualização da obra, porque ele sabe que se o Espiritismo se fundamenta na ciência e na filosofia, e é um sistema de ideias, a doutrina é um sistema de ideias que busca nos auxiliar no nosso processo do religar a nós, religar a Deus, religar à vida, é dinâmico no tempo e no espaço. Na medida que a ciência vai alcançando novas percepções, a filosofia também alcança novos entendimentos, o nosso religare vai ser enxergado por nós de forma diferente. Aí não dá para estudarmos a obra da codificação
utilizando sempre das mesmas palavras, entendendo as palavras da mesma maneira. Um dos grupos de estudo da doutrina da casa, no momento está estudando o livro dos médiuns, e, por exemplo, como a ciência foi um dos eixos de percepção, de conhecimento da humanidade, que mais evoluiu e que mais foi transformado nesse último século, né, de 1900 para cá, o livro dos médiuns praticamente é inteiro sofre a necessidade da contextualização. E o que é maravilhoso perceber é os pilares que o Kardec coloca são maravilhosos. A linguagem vai tendo que ser atualizada. E nós estamos com o dever, em função inclusive do pedido dele, de fazer essa atualização. E com isso nós temos que ir atualizando os temas trabalhados nas casas espíritas. Eu adaptei um texto de um irmão nosso, que é um médico espírita, o Dr. Luiz Roberto Scholl, e a estrutura do texto dele, fiz umas adaptações, vou ler para nós trabalharmos hoje. Na verdade, o texto dele também começa lá na vida intrauterina. Porque, na verdade, maravilhosamente nós podemos perceber que a cada instante nós somos um espírito nascendo de novo. É a proposta de Jesus Cristo. Né? Alcançar o reino dos céus requer que o espírito nasça de novo. E o que é o céu que Cristo propõe? Né? A iluminação espiritual, um entendimento atualizado, balizado com a realidade que estamos vivendo, e etc. E é esse nascer. Nós sairemos da condição de embrião, no sentido do ventre da nossa mãe, mas nós, graças a Deus, estaremos ao longo da encarnação trabalhando ideias novas, posicionamentos novos, tendo que enfrentar questões novas, desafios novos e nascer de novo a cada instante para administrar o acontecente. E renovando o nosso sistema celular para compor um servidor que nos sustente enquanto espíritos, vivendo um projeto reencarnatório, tentando cumpri-lo da melhor maneira possível, tendo um servidor que possa adequadamente servir ao espírito na sua caminhada. Então vamos lá. A atuação do espírito reencarnante ou reencarnado sobre o sistema celular desde a vida intrauterina. Na vida embrionária intrauterina, enquanto ocorre o desenvolvimento do corpo físico, o espírito, ser pré-existente que começa o processo de ligação ao corpo em desenvolvimento, não tem plena consciência da situação, mas as experiências que se passam nesse período ficam marcadas e são importantes na vida futura. Essa vida futura que nós estamos falando é o próximo instante. Não estamos falando de vida depois do desencarne, não. Para ela ser vida futura após o desencarne, só se o embrião desencarnar ali agora. Ficou claro isso para todos? Mesmo sem se dar ciência plenamente, o espírito, através do seu perispírito, gerencia a reprodução celular. Pois, instante a instante, este está se compondo, pois de instante a instante está se compondo o servidor, seu corpo físico, que o servirá de instrumento na ordem material aqui na Terra para o cumprimento e execução de seu projeto reencarnatório. A reencarnação é resultado de um cuidadoso planejamento, elaborado e conduzido junto aos espíritos orientadores, onde, na própria fecundação, há a seleção do espermatozoide mais apropriado para as experiências
daquele espírito que retorna à matéria, retorno este, fruto do projeto reencarnatório. Hoje, a ciência confirma que não é o gameta masculino mais rápido, nem o mais qualificado, nem o primeiro que chega ao óvulo feminino, que rompe a sua membrana e o fertiliza, mas aquele que é energeticamente compatível. É então, nesse momento, que são determinadas as características genéticas e hereditárias necessárias à linha de experiências e aprendizado do ser que renasce materialmente. Dentro da complexidade, no momento da fecundação, o espírito que traz padrões vibratórios compatíveis àqueles formados pelo casal, agora começa seu processo físico reencarnatório. A energia vital do espírito vai se acoplando a cada célula multiplicada a partir do zigoto, dando-lhe vida e direcionamento no desenvolvimento do corpo físico. Zigoto é a primeira célula no momento que ocorre a fecundação. Antes dela se multiplicar, que ocorreu a fecundação, um espermatozoide fecunda um óvulo, ali formou, num primeiro instante, uma única célula. A ela é chamada de zigoto. Ela existirá enquanto uma única, pouquíssimos instantes, porque imediatamente já começa a multiplicação, sob o gerenciamento do espírito que já ali está se vinculando gradativamente. O pleno êxito da gestação depende, além das condições biológicas favoráveis, mas especialmente do perfeito acoplamento e aceitação do espírito ao processo. Se alguma dessas condições não está contente, poderá ocorrer o abortamento espontâneo. Então, nas condições biológicas, inclui condições biológicas da mãe, bioquímicas da mãe, condições ambientais e as condições de acoplamento adequado do espírito e um processo de aceitação da sua nova realidade. Durante essa etapa, o espírito fica, de certa forma, sem se dar plena ciência, porque o órgão da manifestação desta consciência no plano material, a Terra, que é o cérebro, está em processo de formação. Mas, apesar disto, os fatos que ocorrem, as situações familiares, o estado psicológico da família, mãe, pai e outros, os estresses, as preocupações, tanto quanto as alegrias, o bem-estar, a felicidade, provocam profundas repercussões no espírito, podendo afetá-lo durante toda a sua encarnação. Assim como as condições ambientais, familiares, afetam o espírito reencarnante, da mesma forma, esse espírito que se liga ao embrião também provoca reflexos na mãe gestante. Assim acontecem alterações de humor, desejos incoerentes, pensamentos conflitantes dela, que podem ser resultados não só de questões pessoais puras e simplesmente, mas de comunicações intensas com o espírito que está chegando. É importante lembrar que todos os espíritos já tiveram muitas existências, muitas reencarnações. Em cada uma delas, fez registros de experiências, fez sínteses, e cada uma delas deixou marcas profundas. Muitas são perceptíveis, como o conhecimento inato, os talentos, as vocações, os sentimentos, as tendências adquiridas, as emoções que surgem, os temores que afloram desde tenra idade. Tudo isso mostra a imensa responsabilidade de pais, familiares, comunidades, frente às almas que reencarnam sob a sua égide. Esta programação se inicia no polissistema espiritual, onde há a preparação emocional dos pais e da comunidade,
e do espírito reencarnante, que é o filho, o planejamento familiar, a conscientização das provas que terão que passar no mundo físico, as transcendências que se propõem a fazer, etc. E sempre está claro para os espíritos reencarnantes que não estarão sozinhos, que estão sempre inseridos numa rede de protetores, orientadores, instrutores no polissistema material encarnado e no polissistema espiritual, que é o desencarnado. Uma gestação emocionalmente tranquila, os diálogos amorosos dos pais com o bebê ainda no ventre, a manutenção de uma vida saudável pela gestante, uma alimentação equilibrada e sem substâncias nocivas, bem como a presença amorosa do pai, proporcionando uma atmosfera harmônica, são fatores de profunda importância para o desenvolvimento físico, mental e emocional do bebê e, consequentemente, uma vida equilibrada e feliz ao ser que retorna à Terra com propósitos evolutivos. Durante toda a reencarnação, instante a instante, está ocorrendo a embriogênese, que é o nascimento de células novas. O espírito, com seu acervo de conhecimento, expressando-se com seus sentimentos, propósitos, caprichos e zelos, seus valores, estará nascendo de novo a cada instante. Portanto, planejando, programando, arquitetando células que componham tecidos, glândulas, órgãos, que de forma coordenada formarão a unidade funcional denominada corpo humano. Como o espírito evolui, torna-se possível a alteração da programação celular. Assim é que as espécies evoluem fisicamente. Células vão se tornando usinas cada vez mais especializadas, adotando formatos cada vez mais compatíveis com suas funções e, portanto, cada vez mais produtivas e sensíveis. Estaremos sempre adaptando, porque evolução é adaptação, formando novos conjuntos cada vez mais especializados com a realidade que o momento da humanidade já propõe. E é assim que cada um, com seu conjunto de cuidados, buscando conhecer o mundo, as pessoas, as coisas, as necessidades, buscando se autoconhecer, enxergar as suas necessidades pessoais de evolução, vai para e passo, a cada momento que vive, compondo o seu sistema celular, renovado e atualizado para as suas funções. Eu gostaria de deixar, quem sabe, um primeiro momento agora, dentro do que nós lemos aqui, ou do que cada um traz de busca e de proposta de conhecer melhor isso, poder se colocar. E, na medida possível, a gente vai junto compondo as respostas. Gostaria de fazer alguma pergunta sobre isso? Eu gostaria de saber quando é que começa mesmo o espírito a participar dessa formação? Da embriogênese? Ocorreu a fecundação, segundo os espíritos orientadores, um sistema vivo, vamos restringir ao humano, mas isso já vem desde os animais, né? Os animais, ao ocorrer uma fecundação, aquele óvulozinho, ou quando ainda não é na fase de óvulo, que são os mais primitivos, ocorreu a possibilidade da vida no planeta, aquele ser já está sob a égide do seu sistema de reespiritualização. Agora vamos para o homem. O homem já é uma individualização, ele já, cada um de nós é um espírito, ocorreu a fecundação, no ato sexual, já ocorre a vinculação do espírito naquele óvulo. Ocorreu a fecundação, agora vamos para o não no ato sexual, né?
o senhor Duba e a Márcia resolvem hoje ter um filho. E não estamos mais no momento de fazer essa fecundação através de um processo natural. Tentou-se engravidar em função da idade dos dois, mas avaliando os exames, viu que o senhor Duba ainda libera espermatozoides. A senhora Márcia ainda está produzindo óvulos, não consegue fecundar por uma questão energética ligada ao sistema físico, que já está fora da faixa de uma reprodução natural. Quando os cientistas lá do laboratório, vamos chamar de cientista, porque ele está trabalhando ciência, né? Conseguiu fazer a fecundação desse óvulo, inseriu na dona Márcia um espírito, já se vincula àquele óvulo imediatamente no ventre dela. Agora vamos para quando não ocorre a inserção e ser bem sucedida o processo ali. Segundo os espíritos, quando ocorre uma fecundação in vitro, um espírito já se qualifica para se vincular àquele, só que ele tem plena consciência de que a possibilidade de fluir uma reencarnação ali não é a mesma de quando ocorre uma fecundação numa relação sexual. Ele já vai se vincular ciente da sua pouca possibilidade de sucesso nessa reencarnação através daquele sistema in vitro, porque ele ainda está muito suscetível a vários, vamos chamar de percalços, né? Nós ainda não alcançamos na ciência um índice de sucesso em nível de excelência entre uma fecundação in vitro e a transferência para um útero que vai ser o acolhedor e onde o bebê vai se desenvolver. Mas que já há um espírito pronto para, ocorrendo o sucesso da experiência, fazer ali uma reencarnação. Então o perispírito, ele está sempre vinculado ao espírito. Sempre vinculado ao espírito. Desencarnado, ele está vinculado à vida eterna. Nós vamos desencarnar e vamos levar nosso perispírito. Num espírito com menos evolução, o perispírito, que é produção do espírito, também vai ser uma forma menos, vamos dizer, de uma energia mais densa. E quando desencarna, que tem esse fluido que sai, esse fluido retorna ao núcleo, que é o espírito. Então, olha que lindo. Mas isso então é o perispírito, esse fluido, porque a parte material, então, semimaterial, que tanto que ele evola, então é o perispírito. Residuais perispiríticos, não é o perispírito. O perispírito, quando o espírito desencarna, ele vai com o seu perispírito, mas olha, o perispírito estava fazendo todo o gerenciamento, não só da reprodução celular, no sentido de nascimento celular, que é a tal da embriogênese, mas da reprodução no sentido de autoatualização, não é isso? Vamos pensar no nosso pé de alface lá, ele está lá existindo. Todos os dias nós o nutrimos de condições para ele se reproduzir hoje e não estar morto amanhã, não é isso? Célula, a mesma coisa. O espírito está sendo o autor, o escritor, o ator sutil da história, ele é o conjunto de sínteses, e o perispírito é o servidor primeiro do espírito. E o perispírito vai gerenciando os mecanismos celulares. Isso significa que você tem uma célula, ela está inteirinha ocupada por espírito e perispírito. Espírito, energia super sutil, desencarnou, e o perispírito, ele é semimaterial. Então, por mais que o espírito leve o seu perispírito,
pelo semimaterial, que é a parte mais material do perispírito, se combina de forma mais intensa com o sistema celular, que é material. Aí ficam os residuais. Os residuais é que vão evoluir na medida que as células se decompõem. Alguém aqui já passou pela experiência de alguém na família, ou ele próprio, passar por um cemitério onde sepultou alguém nos últimos dias e ver sair a forma humana daquela pessoa sair da sepultura? Convivi com uma pessoa na minha infância e juventude, até alguns anos atrás. Isso para ela foi só um minutinho. Isso para ela foi um horror. E ela, coitada, vinha desesperada me falar. Eu, criança, não sabia o que era. Fiquei adolescente, não sabia o que era. Quando eu vinha saber o que era, graças a Deus, ainda pude falar isso com ele antes dele sofrer o resto da vida dele. Que não era assim, que era um processo natural, que aquilo não era uma coisa, não era um espírito que tinha ficado agarrado lá na sepultura, no caixão, e que estava saindo agora. Mesmo porque ele via sair hoje e ele passava em frente ao cemitério para ir trabalhar. Morava numa fazenda, o cemitério da região estava antes da outra fazenda da pessoa. Ele fazia esse trânsito todos os dias. Comunidade pobre, um povo com uma procriação danada, morrendo gente todo dia o coitado tinha a oportunidade de ficar vendo o defunto sair, e ele viu o mesmo defunto sair hoje, sair amanhã. Aí ele dizia, agora ele parou de sair, mas por que ele parou de sair só agora? E a gente, na medida que a gente vai estudando isso, que a gente vai conseguindo explicar para a gente mesmo e para o outro, a gente vê o bem-estar que o conhecimento é capaz de trazer. O grau de iluminação que o conhecimento traz, de apaziguamento interno, de bem-estar. Quando um corpo é cremado, o processo de cremação, acontece isso também? Também. O que os espíritos... A pergunta dela, que como ela está fora e fala baixinho, a pergunta dela é, num processo de cremação também acontece? O que os espíritos nos aconselham é que se nós queremos ser cremados, ou nossos entes que quiserem ser cremados, a gente já pedir a eles para ir economizando um dinheirinho, deixar um dinheirinho em condições de guardar o corpo por no mínimo 72 horas. Porque ao longo dessas 72 horas, após o desencarne, esses fluidos perispiríticos evolam, e quando cremar, não já está ali o conjunto celular sem os residuais perispiríticos. E infelizmente, isso considerando nossa cultura. Porque é claro que uma cultura, a Índia, cremação há não sei quantos mil anos, a cultura faz os mecanismos espirituais alterarem. Provavelmente na Índia, os espíritos já vivam ali no conjunto celular, sabendo que ele vai, esse saber é saber mesmo. É aquilo ser cultura no espírito, é ser cultura na comunidade. Provavelmente o tempo de evolução de residuais perispiríticos lá já esteja diferenciado. Nós estamos falando da nossa cultura, que a cremação chegou há bem menos tempo e nós não estamos respeitando a orientação dos espíritos para a nossa cultura. Nós estamos vendo pessoas desencarnarem e poucas horas depois já sendo cremadas. E aí, o que acontece? Os espíritos, eles acham que quando nós não respeitamos os fatores, os bens culturais, as dinâmicas, nós trazemos não só situações controversas ao desencarnado, como trazemos para nós, por causa das frequências. Os padrões frequenciais, as vibrações que se criam, alteram a todos nós para pior.
Alguém? Pois não, Isso querido. tem a ver com aquele termo fosfato, Tem a ver. chamado É a mesma coisa, eu acho. Pelo que eu li, estudei, é a mesma coisa. Qual o termo, né? Já fala pra O que é? Não vai sair na filmagem. Para você falar mais alto, Raul. Não, deixa ele falar. Ele perguntou se tem a ver com o termo fosfato. fosfato, que era comum, né? Era super comum, É tratado com esse termo, né? sim. Mais alguém? Nessa reprodução celular, vamos lembrar de novo, nós estamos falando de nascimento de células novas, estabelecimento de condições para que elas tenham, vamos dizer, uma infância, uma adolescência, uma juventude, uma maturidade saudáveis. Cumpra bem o seu capital de vida, tendo cumprido suas funções. As células todas são funcionais. Nós não temos no nosso organismo uma célula turista e nenhuma célula com função a menos. Todas têm funções igualmente importantes. Vamos pensar nos insumos para essas usinas tão importantes. Estamos aqui na Terra. Mas antes nós imaginaríamos, quando fosse tratar de célula, que insumo para a célula fosse insumo na ordem material. Que fosse vitamina, carboidratos, sais minerais, água, sol, oxigênio, exercício respiratório. E eles realmente são extremamente importantes. Então, didaticamente, nós vamos chamar de materiais. Considerando o homem de hoje, nós sabemos que materiais são aqueles elementos de energia mais densa. E por que densa? São compostos que são muitos átomos. Cada átomo se subdivide em várias subpartículas atômicas, que todas são usinas energéticas, que usinam energia, que produzem energia, produz padrões de energia. Imagina que um átomo já é uma usina, produzir muita energia, não é pouca. Nós, materialistas, é que achamos que é pouca, mas é muita. Vários átomos se unem para compor uma molécula. As moléculas se unem para compor estruturas maiores. Então nós temos que imaginar que nos sistemas materiais, na verdade, o que nós temos nem dá para mais chamar de matéria. Didaticamente a gente ainda chama, mas é energia densa. E densa por quê? Porque ajuntou muito átomo em processos de coesão. Tanto que nós já temos estudos aí mostrando que um grão de arroz, quando nós tivermos um sistema metabólico bom, um grão de arroz produz energia para a gente funcionar vários dias. Um grão de arroz. Aí é que a gente vê o quanto nós comemos de energia. Nosso sistema ainda não está especializado e nós ainda acabamos de subutilizar o coitado porque comemos a mais. E ao comer a mais ele funciona precariamente. Provavelmente muitos aí já passaram por essa experiência. Lastimavelmente já passei muitas vezes. Come a mais e fica se sentindo mal-estar, é aí que não metaboliza de forma adequada
e etc. Mas, na medida que vamos nos dando ciência, nós vamos passando a comer menos, elementos mais qualificados para as nossas necessidades e permitir que a nossa geração de energia seja mais plena, comprometendo menos o nosso sistema. Porque comprometer menos o sistema é trabalhar pela reprodução celular harmônica, adequada. É o tal do trabalhar muito e leve. E as células têm essa capacidade de trabalhar muito. Nós todos trazemos, graças a Deus, uma coisa que se chama energia vital. E trazemos por quê? Porque, na verdade, nós, quando ele disse aí, que o espírito vem de uma caminhada de muito aprendizado e de produção de muitas sínteses, está incluso aí a capacidade de produzir energia qualificada espiritualmente. Cada um produz a sua. Então, a energia vital do espírito. E o espírito recolhe energia vital do cosmos. Vamos restringir o cosmos só para efeito didático mesmo, a gente perceber o que é isso. Vamos pensar em todos os sistemas existentes, sistemas vivos, e todos são vivos. O grão de areia é vivo. Ou não? Não. É vivo? Vivo? Moe o grão de areia e põe no microscópio. Moe. Vai triturando, 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 triturando. Até ter os átomos. Põe lá no microscópio. Estão pulsando. E energia vibrando, linda, lindamente, vivo. Uma casca de árvore. Uma folha verde na árvore. E uma folha seca no chão. O Soduba tem fazenda. E recolhe. Aí põe um cara trabalhando lá e o cara não sabe trabalhar, e quando ele chega lá, o cara juntou todas as folhas secas e pôs fogo. Ele, ai meu Deus, não é possível que o cara fez isso. Porque ele sabe que se ele deixar aquela folha lá, ela está produzindo energia, dissipando, tornando aquela terra ecúmena e mandando energia para os espaços. Aí ele chora, chama o cara, senta lá, explica que não pode e segue em frente. Então, esses sistemas todos produzindo energia, nenhum sistema, a criação divina é tão maravilhosamente generosa que nenhum sistema consome toda a sua energia que produz. Estamos falando de sistemas naturais, tá, gente? Não estou falando a maquineta que a Nádia desenvolve lá para cortar peças de aço inox, a maquineta que a Nádia desenvolve para fabricar trilhos. Não, isso aí é criação humana, infelizmente, está dentro da história da precariedade ainda da nossa maneira de trabalhar. Nós estamos falando dos sistemas naturais. Todos os sistemas naturais usinam a sua energia, utiliza o que lhe é pertinente na sua linha de necessidades, e energia livre, ela vaza. E está aí.
compondo isso aqui. Ela está dissipando energia, o outro está dissipando, as árvores estão dissipando, os minerais estão dissipando. Todo mundo está dissipando energia. O mar está jogando suas ondas, o rio está despejando sua água na cachoeira. Não está despejando não, ele está correndo mansamente, está dissipando energia. Nós estamos o tempo todo nessa possibilidade aqui. De energia densa, através dos materiais que estão à nossa disposição, e cada um faz a sua seleção. Energia vital do Espírito, que é ele usinando sua energia o tempo todo. E a energia vital cósmica, que é o conjunto, o mega conjunto, fruto da disponibilização de todos. Imagina, por exemplo, na Terra, ela tem um núcleo riquíssimo em minerais, minerais radioativos, minerais com menos radiação, que é o que nós chamamos de não radioativos, mas essa gente toda, no centro da Terra, lá no núcleo, está produzindo energia, dissipando. E na linguagem jovem, essa energia está vazando. E nós tendo a oportunidade de, na medida da nossa seleção, ir recolhendo. O nosso grande cuidado é como eu produzo o meu pensar. Com o intelectivo que já constituímos, com os padrões de valores, são os valores do espírito, são insumos também, né? Vamos por aqui, valores espirituais. Na minha administração, cada um na sua administração vai utilizando esse insumático no sentido de valores espirituais, com eles vai se objetivando a usar o seu cognitivo para pensar o que quer fazer. Ah, eu quero prejudicar a cega. Qual é a seleção que estou fazendo para recolher da energia cósmica universal elementos para eu fazer o ato que eu quero? Eu estou me direcionando para a banda pobre que está aí disponibilizada, a banda energética que estamos falando. De banda no sentido de frequência mesmo. Quero construir creche para mães que precisam trabalhar fora ter onde deixar seus filhos. Mudou a banda. Ah, me aposentei, não quero fazer mais nada. Segundo o irmão local, já tocou a campainha para ir embora. Só que não vai embora tão rápido assim, começa a ir embora, vai perdendo primeiro as articulações, perde as articulações, vai perdendo a memória, vai perdendo um pedaço do estômago, depois um do intestino, depois vai perdendo e vai. Está apertando a campainha todo dia, vai indo. Chama falência dos órgãos? As falências, porque qual é a vida, vamos lá, ó, qual a reprodução que eu estou fazendo no sistema celular, que eu estou ajudando o sistema celular a fazer. Eu estou dizendo a ele que é para morrer.
Porque ficar sem utilidade em algum espaço estaria. Não há essa legislação no cosmos. Não há esse manual de manutenção dos à toa. Agora há sim aquele que idoso, ele já não consegue ter condições físicas para trabalho mecânico e ele quer viver e fazer o que é pertinente a ele fazer. E o idoso se determinar, eu quero ser alguém que consiga ter de tal a tal hora, eu vou fazer meditação pela paz na humanidade, eu vou orar pela minha família, eu vou orar pelos outros, eu vou procurar ler coisas boas, eu vou procurar dentro da minha afinidade o que eu gosto de ler e vou procurar, e vou fazer, por exemplo, um curso básico de informática para eu acessar melhor a internet, para não ter nem que ficar indo para as bibliotecas para ir afora atrás dos livros. Vou aprender a comprar livro pela internet para não ter que ficar indo para as livrarias, porque estou idosa e já não consigo mais ter essa facilidade de mobilidade, segurança e etc. Mas ela está se objetivando no bem. Na medida que nós vamos tendo os cuidados de fazer uma adequação dentro do que podemos fazer para ter um querer no bem, nós vamos cumprindo bem o nosso papel como espíritos de renovação e reprodução celular. Sabendo de uma coisa, cada um de nós está especializando as produções celulares não só para nós, para as gerações que estão vindo, que vão chegar. Porque, por exemplo, nós estamos aqui andando em cima de 2 pezinhos, conseguindo fazer movimentos de para frente, para os lados, para trás, pegar peso X do nosso peso corporal, transportar, fazer toda uma sabedoria para transportar sem nos quebrar, sem nos machucar. Tudo isso, herança social de espíritos que estiveram antes, que foram fazendo essas adaptações, que foram fazendo essas iluminações e foram pregnando nos patrimônios genéticos que nós somos herdeiros. E nosso tempo acabou, e o assunto é amplo, e continua, e com fé em Deus, cada um vai alcançando mais e mais. O melhor é sabermos que temos espíritos bons conosco, que somos partícipes de uma sociedade onde somos o sócio número 1 de 10 bilhões de outros sócios, que no extramental aqui, só o extramental da Terra, já há um acervo maravilhoso de todos os que foram estando aqui e de todos os que, mesmo em outros planetas, já produzem padrões, são possíveis estar esses padrões aqui. Então nós temos muito de onde recolher coisa boa para ir fazendo essa nosso planejamento celular e nossa adequação. Ainda temos os espíritos bons, nossos orientadores,